Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro Growcast. É um privilégio para a gente estar contando com a audiência de vocês, e a gente vai estar hoje conversando com o William e com a Débora, irmãos aqui da nossa igreja, a primeira igreja batista em Cumbica, são policiais militares. A gente vai aprender e escutar um pouco sobre a jornada de fé deles. Vamos lá? Boa noite, irmãos, amigos, vocês que estão de perto, de longe, acompanhando com a gente a gravação do nosso primeiro Growcast. A gente está aqui num projeto piloto, trabalhando conteúdos de interesse da juventude, dos adolescentes, para que depois a gente possa publicar tudo isso. Hoje a gente tem a grata felicidade de ter aqui o William, Débora conosco, são membros da nossa igreja, são policiais militares, e nós vamos ter a oportunidade de ouvir um pouco da história de cada um deles, de como conheceram a Cristo, como enfrentaram uma das dificuldades da vida, e eu acho que compartilhar um pouco dessa história vai ser fantástico. E comigo hoje, nesse primeiro programa do cast, Gustavo e Beatriz, que vão participar com a gente aqui, apresentando a dupla. Bem-vindos. Obrigado. Como é que vocês estão se sentindo aí no nosso primeiro programa Growcast? Responsabilidade, né? A primeira, vamos lá, responder, perguntar algumas coisas. Essa é uma realidade comum aí da galera, né? É uma oportunidade, eu tô bem animado, ainda mais para conhecer melhor a história deles. E vamos que vamos. Que joia. Isso aí. Tá bom. Então, Gustavo e Beatriz, será que vocês podem aí apresentar pra gente os convidados dessa noite? Gente. Pessoal, essa daqui é a Débora, ela, como já dissemos no comecinho, ela é policial militar, tem 38 anos, time de futebol dela é o Palmeiras. Quem é palmeirense? Palmeiras, Tá vendo? Boa. Campeão, Tá campeão ou não é campeão? Tá fácil torcer pro Palmeiras, não tá? Tá mole. Tá muito fácil, né, Débora? Tô até feliz. Ganhou hoje. Ganhou hoje, ó. Tá bom. Palmeirense, comida preferida, arroz e feijão, aquela pratada, né, Débora? Ou não? Aí, ó. Uma das coisas que ela não gosta é ouvir palavrão, e o sonho era voltar para a polícia militar. Show de bola. Eu vou apresentar para vocês o querido William. Ele tem 34 anos, também é policial militar. Ó, o time dele, do coração, é o Corinthians. Precisando de muita oração. Se vocês puderem, já pode começar a orar por ele. É a história do Romeu e da Julieta, não é? Então. Quase isso, né? Um palmeirense, uma E um palmeirense e um corintiano. corintiano, juntos aí no amor. Prato preferido não podia ser outro, né, galera? Churrascão. E uma coisa que ele não gosta é ociosidade. O cara gosta de atividade, gosta de trabalhar. E o sonho maior dele é ser pai. Isso aí. Tá joia, olha. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. A nossa intenção aqui é poder fazer nessa roda de conversa um bate-papo mesmo, para que vocês fiquem à vontade conosco. E essa galera aqui quer ouvi-los, né? Um testemunho de fé, de esperança. Eu acho que o momento que vocês viveram foi um momento muito difícil. Eu pude acompanhar, né, o drama todo, o acontecido até esse exato momento. Então, eu acho que para a gente começar, seria interessante fazermos aí um pouco do contexto da vida de vocês. Como foi a adolescência de vocês, assim? Como foi o William adolescente e a Débora adolescente? Primeiramente, boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. O William adolescente foi um William assim como aqueles que estão nos assistindo aí, né? Uma pessoa que gostava de praticar muitos esportes, né? Um pouco arteiro na escola, né? Bagunceiro, né? Isso é normal, não tem jeito. E comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, aos 16 anos eu já comecei a trabalhar, tudo, né? Estudava, e por influência
até do meu pai aí, acabei me dedicando aí aos estudos, principalmente para entrar na polícia, né? Seu pai já era militar? Meu pai já era militar. Okay. Meu pai já tinha aposentado há alguns anos, né? Então ele acabou influenciando positivamente, aí, vamos dizer assim, né? Tá. Então aos 16 comecei a trabalhar e iniciei aí novamente os estudos, né? Cursinho, toda essa etapa de insegurança, o que eu vou fazer da vida, será que eu vou passar? Quando que isso vai acontecer, e vários sentimentos juntos, né, próprio da idade, né, até as coisas irem se encaminhando aí naturalmente, né. E você, Débora, como é que foi a sua adolescência? Boa noite, eu tenho 38 anos, então, eu não lembro direito como é que foi. Porque o acidente bateu na cabeça, não lembro de muita coisa. Certo. Não lembro nem que eu fiquei na cadeira de rodas. Certo. Não lembro nada disso. Vocês já se conheciam na adolescência ou não? Quando é que Não. vocês se conheceram? Não, Já na academia de polícia, já. Nós nos conhecemos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Nós éramos alunos oficiais e no primeiro ano a gente caiu no primeiro pelotão, né? Que na escola ou na faculdade a gente chama de classe, né? Então lá na educação militar a gente chama de pelotão, né? Então é dividido lá e por obra de Deus aí a gente acabou caindo no mesmo pelotão. Se aproximando, Se conhecendo até no final aí do primeiro ano, início de namoro. E a adolescência dela, né? Até porque em virtude do acidente acabou afetando a memória, todo mundo se lembra de muita coisa. Mas vamos falar então, do acidente mais pra frente. né? Vou entrar em detalhes naquilo que for possível, né? Sim. Então, Aí, pelo que ela me contou da adolescência dela, muito semelhante à minha, por sinal, né? Começou a trabalhar cedo também, estudava, sofreu influência do pai para ser policial. o pai também militar? Não, o pai não. O pai é autônomo, só que ele acabou influenciando, né? Tá. E aí ela conheceu a Cristo bem antes de mim, né? Já na adolescência, ela e a irmã dela iam para os cultos, né? Na igreja batista. E ela já tem uma maturidade espiritual aí muito além da minha aí, né? Inclusive foi através dela aí que eu acabei conhecendo a Cristo, vindo congregar aqui após o namoro. Muito bom. Meninos, vocês têm alguma dificuldade em relação assim a essa tomada de decisão, né? Na adolescência, às vezes a decisão deles teve a influência dos pais por conta do histórico militar, mas imagina, né? Chegar para o pai e dizer assim, eu acho que eu vou ser policial. Imagina, será que o pai vai tentar desmotivar ou vai incentivar? Meu pai me incentivou. Seu pai te incentivou, não é? Mas será? Tem pais que podem ficar com medo, não é? E meio que dar uma bloqueada aí nessa vontade, nesse sonho de carreira, né? Posso? Pode. Então, no meu caso, foi realmente difícil, né? Porque eu gostava de muitas coisas, então a insegurança foi total, né? Eu não sabia muito ao certo em que direção eu ia, que carreira eu escolheria, né? Mas da parte dos meus pais, nenhum problema. Meu pai também já foi policial militar, sempre a gente morando aqui do lado da base aérea, né? Então, eu lembro que você falou uma vez que tinha vontade de seguir carreira militar, sim, né? Ser piloto da durante um aeronáutica. tempo eu foquei nos estudos para passar, para ser piloto da Força Aérea e tudo mais. Então, nesse quesito, não teria nenhuma barreira. Minha mãe queria mesmo que eu fosse fazer academias militares para ele. Eu também não tive problema. Na verdade, eu demorei muito para escolher o que eu queria. Então. E tô aí na vida também. Se for mudar, tomara que mude daqui 1 ano e meio para eu acabar a faculdade, né? Mas eu escolhi, depois de uns 2 anos e pouquinho, que eu terminei a escola, qual faculdade fazer, eu também tinha muita dúvida. Aí fui fazer outras coisas, continuei trabalhando, mas nunca tive problema com os meus pais. E Também. seu pai nunca atrapalhou nada, né? Nunca atrapalhou meu pai. Impressionante. Impressionante. Queria também que você estivesse longe. Bem longe. Vai estudar,
né? Mas essa dificuldade na adolescência também tive logo... Porque quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na escola, né? Então, no ensino médio, no trabalho já me perguntavam qual faculdade eu queria fazer, para ver se eu continuaria trabalhando lá, né? E eu, tipo, gente, não quero fazer faculdade, vou ficar, sei lá, 4 anos perdendo minha vida sentada num lugar sem aprender nada, né? Isso que era o que eu pensava. Mas depois de 2 anos aí eu decidi e agora tô trilhando aí uma carreira e começando de baixo. Uma das questões que os adolescentes compartilharam com a gente, em termos assim de vontade, de ouvir através dos nossos programas aqui, era exatamente como ser um cristão no mundo que a gente vive hoje, né? Vocês mencionaram que a Débora se converteu a Cristo antes, já na adolescência, e vocês se conhecem dentro da academia, né? Você provavelmente outra educação religiosa diferente da dela. Sim. E como é que vocês enxergavam o mundo nessa perspectiva? Ora, de um lado, já convertida, e ora, sem saber do que se trata essa realidade da fé em Cristo Jesus. Sim. Os meus pais são católicos, né? Meu pai já falecido, minha mãe fez 70 anos no último final de semana, né? Um beijo, mãe. Espero que a senhora esteja nos assistindo. Dona Nilson, manda um beijo para ela. Muito bem, um beijo. Os meus pais eram católicos, né? Só que eu não... Santo, tinha algumas coisas do ritualismo católico que não fazia muito sentido para mim. Então eu me dizia que eu era aquele católico não praticante, né? Então eu não tinha essa proximidade com Cristo, né? Não tinha esse contato com a oração. Eu acreditava em Deus, mas muitas coisas não faziam sentido para mim, né? Então, para Débora, pelo que a gente já conversou, foi muito mais tranquilo, né? Porque se converteu já na adolescência. Então, quanto mais cedo a gente inicia esse processo, mais fácil a vida se torna, né? Porque as coisas tendem a se encaminhar de uma forma mais tranquila, mais ordenada, com menos influência do mundo, né, pastor? Porque quanta influência negativa aí a gente tem as portas abertas do mundo, de fazer coisa errada, né? Tender para o lado da criminalidade, uso de drogas, e isso são coisas assim que a gente vê afetando muitas pessoas hoje, né? Quanto tempo dura a academia, o treinamento de vocês? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E aí envolve o quê? Provas, exercícios físicos? Qual é a rotina? A rotina, a rotina da academia. Tem de tudo. De tudo um pouco. Sim, é uma formação holística, né? E inicialmente a gente o que é uma formação holística? É uma formação bastante completa, é o todo, né? Então a gente trabalha tanto as ciências, o próprio nome da graduação é Ciências Policiais, Bacharel em Ordem Pública, né? Então a gente tem a parte do direito público, tem as matérias policiais, né? Que é procedimento operacional, tiro, condicionamento físico, e tem algumas matérias como psicologia. Então a formação é basicamente na área de humanas, né? Para quem gosta de humanas aí, tem muito conteúdo. Então eu me formei em Direito há uns 2 anos. Ao cursar o Barro Branco, você elimina 4 anos, de 3 anos e meio a 4 anos da faculdade de Direito. Que inclusive foi isso que meu pai me convenceu, né? Que eu queria fazer Direito na adolescência. Ele, eu conheço um lugar aí que você vai ter treinamento, vai estudar, você vai receber. Tem que ser, né, pastor? Tem que ser, né? Nem a Beatriz faz. Pegou aí? Pegou. Pegou, tá vendo? Tem que fazer direito, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Nos 2 sentidos. Nos 2 sentidos. E aí nós nos formamos aí no ano começamos nessa época, ainda era 3 anos, né? Então a gente fez o primeiro ano em 2015, segundo ano em 2016 e a formatura em 2017. Aí eram 4 anos, aí a nossa fase foi 3, aí agora voltou a ser 4, né?
Então é o período de formação do aspirante oficial, né? Aspirante oficial. Legal. Acho que tem uma pergunta aí que os adolescentes mandaram para o nosso grupo, né? Sim. A respeito desse cenário atual, né? Eu acho que a gente já entrou no assunto da academia, da formação, né? E vocês são preparados para lidar com esses conflitos sociais, né? Principalmente da violência no contexto das cidades, né? Faz aí a pergunta aí, a primeira pergunta aí que a galera mandou para o nosso grupo. Essa pergunta é especialmente preparada pela Amanda, pela Bia, Maria Eduarda e pelo Felipe. Muito obrigado por vocês mandarem. Vamos fazê-la então. É o seguinte: no cenário atual de violência nas escolas, como agir em situações de pânico e perigo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se lembrar de pedir ajuda. Ligar o 90, avisar as autoridades competentes para tomar uma atitude naquele caso pontual, né? Esse é o primeiro passo. Identificando a ameaça, a situação de perigo, a gente tem que procurar o que, pessoal? Se afastar daquela situação de perigo. Então, corre, vai embora. Deu para fugir? Deu para fugir, foge. Né? Então, muita gente às vezes acaba querendo enfrentar, querendo resolver. Esse não é o mais indicado, né? O mais indicado é você se abrigar, é você procurar ir para um ambiente onde você esteja distante da ameaça. Esse é o primeiro ponto, né? Você liga o 90, você se distancia da ameaça. Se não tiver como você se distanciar, não tem o que fazer, a pessoa tem uma arma de fogo, tem uma arma branca, uma faca, seja lá o que for, procurar se deslocar a algum ponto onde essa pessoa não te veja, né? Então, meio que se esconder, né? Para usar o português claro aí, né? Procurar se esconder ali e se trancar numa sala, embarricar portas e procurar se proteger e estar o mais distante da ameaça possível. E hoje em dia, né, acredito que todos aqui tenham um celular, é muito comum, todo mundo lá, liga o 90, pede o apoio da polícia, passa as características, né, fica calmo, tenta manter a calma, porque muitas vezes as pessoas ligam o 90 e elas acabam não conseguindo passar todas as informações, são desesperados, né? Então às vezes a pessoa não sabe nem onde está, não fala direito aquilo que está acontecendo, então até o atendente entender onde o que está acontecendo, quantas pessoas são envolvidas, isso é o tempo que vai passando, é um tempo precioso ali. Né? Tem o pânico, né, William? Débora? Sim. Tem a questão que o medo trava, tem pessoas que reagem diante do medo de várias formas, né? Não conseguem correr, não conseguem verbalizar o socorro, simplesmente trava, entra em pânico, ficam chocadas. Tem que né? procurar manter a calma, né? A calma nesse momento aí, ela é imprescindível, né? Eu acredito que o que assusta bastante, o fato de você tem 34, a Débora 38, né? Vocês fizeram parte, pelo menos na infância de vocês, de uma geração que não sabia o que era internet ou celular. Isso vai surgir no finalzinho ali da década de 90, depois com a virada do milênio, explode essa realidade da tecnologia, da velocidade da internet, do acesso, e aí o mundo fica muito pequeno, né? Qualquer clique você chega em qualquer lugar. E isso faz parte da realidade de todos eles, né? Todo mundo, como você disse, tem um celular, está conectado, está assistindo ao vivo situações, guerras a gente agora começa a assistir pela televisão, né? Infelizmente. Então, isso também contribui, né? Para gerar medo, pânico. Como é que foi para a polícia, para vocês, no seu batalhão, no seu plantão, isso que circulou recentemente aí na mídia, que foi a ideia de um ataque massivo, né? As escolas seriam invadidas e essa notícia circulou nas redes, pais ficaram apavorados, não queriam levar os filhos para a escola. Como é que internamente a polícia lidou com essas notícias?
a polícia ela tem, né, um programa de policiamento que é a ronda escolar, né? Então a função é basicamente essa, né? É o apoio nas escolas. Então esse programa ele está sendo expandido, né? Inclusive até por iniciativa do nosso excelentíssimo governador, e vai ser criado novas vagas de atividade DGEM, né? Um serviço extracorporação, que o policial vem lá na sua folga, justamente para quê, pastor? Para reforçar o efetivo, para aumentar essa demanda, essa cobertura, diminuir o tempo-resposta para possíveis ocorrências, né? E poder solucionar ali os casos pontuais, né? É porque tudo que acontece novo na sociedade, ela gera um certo pânico, né? Então as pessoas ficam, nossa, e agora? Não vou mais sair de casa, meu Deus, também não é para tanto, né? Sigamos as nossas vidas normalmente, lembrando daquelas cautelas aí que a gente já conversou, né? E da parte da estrutura da instituição, vai ser dado e está sendo dado aí o melhor serviço aí para a sociedade. Você que nos acompanha aí, está ouvindo o cast, esse nosso primeiro programa, né, Growcast. Depois você pode comentar, colocar aí alguma coisa a respeito deste assunto, do medo, da insegurança, e se você já foi assaltado, né? Se você já lidou com essa realidade aí pertinho de você, né? Então escreve para a gente aí, depois compartilha os comentários e a gente vai ter o prazer depois de responder também para você, dar um alô e compartilhar também alguma orientação nesse sentido, né? Então fica a dica, né, pessoal? Importante correr, se abrigar, pedir ajuda, né? Tem um aplicativo, não tem um aplicativo aí que pode baixar no celular e sim, clicou lá, já dispara o alarme? Tem aplicativo, tem aplicativo justamente para a violência doméstica, para as escolas, em que o chamado aí vai direto para o Copom, né? Legal. O pessoal tem de tudo no telefone, às vezes falta um aplicativo como esse, né? De uma segurança, de um alerta de segurança, né? Legal. Tem outra pergunta aí, não tem? Tem. Pastor, só ia dar uma dica também, a questão do adolescente também ter noções básicas de onde ele está. Então, qual é a sua escola, qual é o seu bairro, qual a rua, saber informações, que às vezes a gente vai todo dia para a escola e nem sabe para onde está indo, nem sabe às vezes o ônibus que pega, qual sentido está indo. Essas informações são importantes na hora de você falar, né? Fazer o chamado para a polícia. A próxima pergunta é: quais as dificuldades de ser um cristão policial? E eu engato com uma outra, por exemplo, como é que vocês lidar, por exemplo, numa situação na rua que você acabou de pegar um cara que cometeu atrocidades, né? Não vou ficar nem citando, e tipo... Cometeu um crime. Baita de um crime, não dá Como é que você lida com essa vontade, às vezes, de... Sabe? A gente... E não, você tem que encaminhar, levar ele e tal. É complexo, né? Porque na verdade, ser um cristão e policial é fácil. Porque quando você é um cristão, você tem os valores internalizados, então você sabe aquilo que você pode, o que você não pode fazer, até onde você pode ir, né? Então, o difícil é ser um policial e não ser cristão. Isso é difícil, isso é complexo, porque você passa a ter os parâmetros apenas legais, né? Embora os parâmetros legais, né, daram você tratar o preso lá de uma forma a qual ele não, além daquilo que a lei permite, você é responsabilizado, né? Então, aquela história de se ele fez o mal, eu fizer o mal contra ele, então é positivo. Não é, né? Então isso gera responsabilidade civil, penal e administrativa. Isso perante a lei dos homens, né? E perante a Cristo aí, a gente sabe que não compete a nós julgar aquele indivíduo. A gente vai lá, vai fazer o que tem que ser feito, iremos detê-lo, né? E ele vai ser encaminhado para ele responder pelas ações dele na justiça. Então eu achei isso uma resposta fantástica, porque você inverteu, na verdade, a maior preocupação que a pergunta coloca, né? Qual a dificuldade de ser um cristão e ser um policial? Nenhuma. A dificuldade é o contrário, né?
Então, eu imagino que a pergunta esteja pensando na possibilidade do cristão perder a sua autoridade ou a sua responsabilidade no exercício da sua função. E não é isso, né? Você, como cristão e policial, você exerce o poder e a autoridade que o próprio Estado te confere para defender as pessoas de bem, não é? Exatamente, pastor. Então, é exatamente nessa ótica e com essa perspectiva que a gente trabalha, né? Então, não há conflito nenhum, né? Porque você sabe que a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, ele fala dessa relação da autoridade constituída e do poder que ela exerce sobre a sociedade e como uma espada. E chega a dizer que isso é para quem é mal, não para quem faz o bem. Sim, exatamente. Né? Então, o poder e a autoridade que o Estado exerce é contra quem ultrapassa os limites da lei. Né? Sim. A lei, ela está ali, ela foi positivada, com toda a sociedade ela tem uma estrutura, né? Então, um determinado país, o crime A, a pena é tal. Determinado país, o crime A, a pena é um pouco menos, é um pouco mais. Isso é com base nos costumes, é com base na sociedade, é com base naquilo que as pessoas desejam evitar por bom convívio harmônico social. Então, quando se é cristão, entender isso, a estrutura do Estado, fica muito mais simples, né? E o pecado é tão sério nesse negócio porque as pessoas são capazes de corromper os valores e os princípios da ordem. Sim. Então, aquilo que era para ser justiça, eles invertem e se torna injustiça, né? E aí a gente fica com aquela sensação, poxa, mas a justiça serve para quem? Né? Sim. Para quem? E aí fica a grande questão. Mas amém. Ser cristão no exercício de qualquer profissão é muito tranquilo. É muito tranquilo, muito por conta tranquilo. dos valores e da palavra que nos dirige, né? Exatamente. O coração da gente que é enganoso demais. Né? Sim. O coração da gente que é enganoso. Legal. Que bom. Vamos entrar na parte que fala um pouquinho da experiência de vocês com o acontecido com a Débora. Sim. Porque vocês estavam, no caso da Débora, né, numa perseguição, inclusive, quando o acidente aconteceu, né? Você pode contar para a gente um pouco, para eles saberem o que aconteceu? O que aconteceu, a história, né? O acidente foi no dia 13 de agosto de 2018, né? Então, por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos. Um dia depois do Dia dos Pais. Exatamente, um dia depois. O presente que deu um palpite. Bom, pai. Tá certo. Um dia depois do Dia dos Pais, né? Sim. No dia anterior aí estávamos reunidos em família, né? Então foi bastante 5 anos atrás. 5 anos, né? Agora esse ano, dia 13, vai fazer 5 anos. E ela trabalhava, né? De comando força. Quando você se forma no Barro Branco, você vai exercer as funções de comandante, né? Comando de força patrulha numa determinada região, né? Determinada localidade. Ela trabalhava em Itaquera e eu trabalhava no Itaim Paulista e em São Miguel Paulista, né? Mesmo batalhão. Ela estava comandando aquela parte que é o 39, né? Para quem conhece, e eu estava no 29. E logo pela manhã tanto você quanto ela são oficiais da Polícia Militar. Nós somos tenentes. Tenentes da polícia. Sim, top. E ela, pela manhãzinha, o Copom acabou informando que um veículo Fiat Palio, né, que tinha indivíduos que estavam praticando roubo, tinham passado num projeto radar, né? Projeto radar, para quem não sabe, é um sistema que a polícia tem. Quando você liga o 90, que você fala assim, fui roubado aqui, ele levou meu celular. É importante você visualizar a placa do veículo e cadastrar na hora da ligação. Por quê? Porque quando ele passar em algum radar, automaticamente esse projeto, esse sistema, ele vai informar a rede, né? Vai informar os policiais que estão no serviço de que naquela localidade ali passou um veículo com determinadas características, com tal placa, que praticou um crime, né? Eu acho que ninguém sabe disso, né? A ideia do radar
para muita gente é só a multa. Só a multa, né? Pegar a alta velocidade por a multa. Olha que interessante. Sim. Também serve para para captar carros roubados. Sim, ação criminosa, né? Então você acaba ao registrar a ocorrência, né, e vincular o veículo. Por isso a importância de ligar o 90 e comunicar o fato. Sim, importantíssimo. Você acredita que tem gente que pensa assim, não vou ligar não vou, isso aí não vai dar em nada? Isso aí na verdade atrapalha o serviço policial, porque a gente chama isso de subnotificação. Né? Então a gente não consegue mapear, a gente depende também desses dados, né, para poder visualizar isso, né, na parte do planejamento policial, do serviço, né, através dos sistemas inteligentes, para saber qual lugar está acontecendo. Então, se aqui em Cumbica tem um elevado número de roubos, tem que registrar, tem que ligar, porque tem que mandar o policiamento para cá em tal horário, porque está acontecendo o crime ali. Então o nosso planejamento ele depende disso daí também, né? Então só voltando um paralelo aí, né, com a questão do projeto Radar, ela foi informada, né, de que esse veículo, e ela estava próximo, né? Vamos lá. Aí deparou com esse veículo, né, ocupado por 3 indivíduos. Aí começou o acompanhamento. E em dado momento aí, lá em Itaquera, o motorista foi fazer uma curva da viatura, né, a qual ela estava. Só que infelizmente no ponto que eles passaram tinha óleo na pista, né? Então é a rota de ônibus, né? Então o veículo acabou perdendo a tração, bateu de frente com uma lixeira, essas lixeiras de plástico da prefeitura. Aí a viatura rodou e bateu no poste em cima dela, né? Aí o acidente foi bem grave e se machucaram, né? Ficaram presos nas ferragens, né? Aí como que eu fiquei sabendo, né? O Copom me ligou, né? O despachador, né? O policial que fica lá na cabine informando as viaturas do que está acontecendo, ele me ligou: tenente, o comando Força do 39 bateu a viatura num poste e aí os policiais, a equipe estão presos nas ferragens, né? Só que ele não sabia que ela era minha noiva na época, né? Então ele falou e eu falei assim, é minha noiva, né? Aí eu falei, não, tá bom, passa o endereço aí que eu vou lá. Aí fui pro local, cheguei junto com os bombeiros, né? Então a equipe inteira, os 3, né, tanto ela quanto o motorista e o auxiliar, estavam dentro da viatura. E aí eu auxiliei no socorro, né? Na retirada, tudo. E aí chegou a unidade da USA, né? Foi um médico pro local. Aí eu conversei com ele me viu fardado, né? Tava de serviço. Aí eu perguntei ao doutor, como é que tá o caso aí? Aí ele falou, teve um TCE grave, né? Trauma de base de crânio. E aí a pupila fica assimétrica, né? Isso é indicativo de trauma neurológico. Os olhos de guaxinim, né? Fica tudo em volta preto, né? E múltiplas fraturas, né? Teve fratura no nariz, maxilar, fissura na C1 e C2, hemorragia interna, né? Então foi muito grave. E ele falou assim, ela corre risco de vida, né? E aí foi socorrida pelo helicóptero Águia, né, até o HC. Naquela hora apagou. Você estava desacordado, totalmente. E não se lembra, ainda bem, né? E não se lembra de nada. Ainda bem. E aí foi socorrida de Águia até o Hospital das Clínicas, né, o HC. E aí chegando lá foi dado todo diagnóstico, tudo, né? A parte de intervenção, como que ia ser feito o tratamento. E só que permaneceu alguns dias assim entre a vida e a morte, né? Então a gente, todo aquele processo, né? Pastor, o senhor foi lá nos visitar, né? Eu fui lá te visitar. Eu fui lá te visitar. E ele na porta lá do leito onde você estava acamada, acompanhado também pelo capelão da Polícia Militar, e pude orar com você.
mesmo sabendo que você podia não estar ouvindo ou estar ouvindo, mas não conseguindo se comunicar. E ver você aqui, para mim, é uma alegria, né? Na igreja, o dia que você esteve pela primeira vez voltando, nossa, que emoção. Foi. É muito bom poder ouvir a história de vocês aqui. E Quanto tempo, William, no hospital, entre esse quadro de vida e morte? Assim? ela ficou duas semanas na UTI, né? Então, entre aquela incerteza, né, se ia resistir aos ferimentos ou não, né? Após isso, estabilizou, né? Porque a lesão neurológica que ela sofreu é uma LAD grave grau 3, né? O que é uma LAD? É uma lesão axonal difusa. Então, é uma lesão celular. Então, quando os médicos iam fazer a tomografia, né, um exame de imagem, eles olhavam e não tinha nada no exame, porque a lesão era na célula, no neurônio, né? Então, imagina que os nossos neurônios é como se fosse um saco de um macarrão espaguete, né? Então, cada fiozinho ali é um neurônio. Aí você vai e quebra esse macarrão ao meio, né? Então, por isso que é axonal. O axônio é o corpo do neurônio. Então, quando você secciona, você tem uma lesão axonal, você interrompe o processo de comunicação, né, de sinapse entre um neurônio e outro. Né? E pode afetar qualquer coisa. Afeta perder a qualquer visão, coisa. pode Sim. O lado esquerdo, o lado direito, fala. Aí afeta. Pode afetar tudo. Aí, por isso que é uma lesão axonal difusa, né? Ela não tem uma região específica do cérebro, é nesse ponto. Então, ela é uma lesão hemisferial, né? Ela afeta vários pontos do cérebro. E isso afetou a memória, né, de curto e longo prazo, afetou parte motora, parte de fala. E aí a gente vem num processo de reabilitação aí todos esses anos. Graças a Deus, nós estamos vencendo, né? Então, um dia por vez, né? Então, a gente vai prosseguindo. Então, a pergunta do senhor foi a respeito do período do hospital, né? Aí, após essas 2 semanas na UTI, aí ela foi para o quarto, né? Subiu para a enfermaria e o HC deu alto, com 23 dias. Né? Porque ela entrou numa fase crônica, né, de tratamento. Só que assim, ainda estava acamada, estava em coma, né? Traqueostomizada, com a sonda gástrica, né, se alimentando por sonda, tomando banho, fazendo as necessidades tudo na cama. Então foi A verdade é que bem eles grave, assim né? não deram muita esperança, né? Sim. Vai para casa, cuida Vai o pra quanto casa, possível e Sim. o que dava para O fazer. médico falou que se sobrevivesse, O médico, ele lá do HC, inclusive, ele falou: ó, a gente não sabe como ela pode ficar em cima da cama desse jeito que você está vendo a vida inteira. Mas a gente tem fé em Cristo Jesus, sabia que se Deus permitisse que ela ficasse aqui, é um propósito dele. Então a obra de Deus, ela nunca é parcial, ela é completa, né? E todas as coisas, elas têm o seu devido tempo, né? Se plantarmos uma árvore hoje, a gente vai saber que amanhã eu não vou comer o fruto dela, mas se eu cultivar... William, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já te falei isso pessoalmente, mas usando até como gancho, né, a experiência que a minha esposa teve com o câncer em 2018 e o trabalho que ela desenvolve agora de acompanhamento de mulheres que passam por essa luta e essa batalha também contra a enfermidade. Há muitas histórias lá de abandono, muitas histórias de mulheres que, por conta de terem o seu corpo passado por uma cirurgia, sofreu uma mutilação e tal, ou até mesmo não, mas o peso do tratamento, as reações da quimioterapia, leva ela a ter um outro sofrimento, pior do que a própria doença, que é o abandono do seu companheiro. E eu já te falei isso, do quanto foi importante para a recuperação dela,
a tua decisão em cuidar. Como é que foi a questão assim? Vocês estavam noivos, né? O sonho de casamento e tudo, e chega uma hora, você vê a sua noiva com a possibilidade de viver o resto da sua vida acamada, num estado, como o pessoal diz aí, né? Talvez assim, sem muita comunicação, perspectiva, né, pastor? Só Então, pastor, totalmente passiva lá, né? Sem reações alguma. É nesse momento que vem a fé. A fé, ela vem no momento em que a gente não tem certeza de exatamente nada. Você já estava convertido. Sim, através dela, inclusive. Seria interessante depois a gente voltar para essa parte aí do papo, de como foi que a Débora compartilhou com você a fé. Né? O bem que Deus fez na minha vida através dela, nada do que eu fizer vai retribuir. Porque através dela, Deus usou a vida dela para que eu o conhecesse, né? Para que eu tivesse um relacionamento, uma proximidade com Cristo. Então isso me tornou uma pessoa totalmente diferente, totalmente, em vários aspectos. E eu acredito que as pessoas, elas não são descartáveis, né? Se a gente for olhar para o mundo, até na fase que vocês estão aí, a adolescência, ela é uma fase que a gente acha que pessoa, isso aqui não pode ser assim, né? Então não é isso que Cristo nos ensina. Então eu procurei tratá-la da mesma maneira, né? Infelizmente foi a viatura 39002, que foi a viatura a qual ela estava, mas poderia ter sido a minha, poderia ter sido a 29002. E como que eu ia querer que ela me tratasse? Como que eu queria que seria esse dia a dia? Como que eu queria ser respeitado, como que eu queria ser amado, como que eu queria ter uma companheira. Então eu me coloquei no lugar dela para saber a melhor forma de tratá-la, né? Então, ou seja, o amor perfeito, né? O amor de Cristo, assim. Cristo é o nosso referencial, né, pastor? Quando a gente olha para Ele, nosso problema ele fica ínfimo. Quando a gente compara a nossa vida à de Cristo, nosso problema ele desaparece, né? Essa é a realidade. Então toda vez que ficava difícil para mim, né, eu pensava, mas é injusto. Quer injustiça maior do que Cristo pagar o pecado do mundo, que não é dele, por amor? Sim. Então, e você se emociona até hoje de falar sobre isso, sobre essa experiência da fé, né, desse amor, de poder cuidar. Né? E ver a recuperação avançando, né? Pouco a pouco, lentamente. Graças a Deus, tudo no tempo certo. Essa parte você já lembra mais, desse cuidado pós. Na casa da sua tia você estava? Eu fui lá também. Não lembra também? Eu não fiquei lá, não. Você começa a lembrar das coisas a partir de quando? Ou essa memória ela é muito, muito curta mesmo, assim? Depois do nosso casamento. Inclusive, até a cara. Até a cara. Eu falei, as coisas não é. Sim. A memória ela é bem volátil, né? Então tem um período assim que lembro de muitas coisas, 2 anos. Os primeiros 2 anos de recuperação de pós-acidente, que foram inclusive os mais difíceis também, é Deus poupando, né? Então ela não lembra, porque ficou quase um ano na cadeira de rodas, né? Então quase um ano usando fralda. Nem precisa, né? Nem precisa, nem tem. Então foi um período de muito trabalho, né? Quando ela estava no hospital, aí ela saiu do HC 23 dias, só que aí a gente olhou assim e falou, como que quando está traqueostomizado tem aspiração, né? Porque tem secreção, tudo. Então isso é o enfermeiro para fazer, né? Alguém que tem um conhecimento para cuidar de uma pessoa acamada. Eu falei, a gente não vai dar conta. E aí a Polícia Militar ela nos auxiliou novamente, né? Porque aí nós recorremos, né,
a polícia, ela foi para o nosso hospital que fica na Zona Norte, né? O Hospital da Polícia Militar, lá na Avenida Nova Cantareira. E ela ficou mais 3 meses lá, pastor. 3 meses lá. E aí tinha a cama, o leito dela aqui, e eu ficava ao lado ali, né? E aí peguei os afastamentos, tudo no serviço, né? Para ficar acompanhando ela. Né? E se você fosse pontuar assim o momento mais difícil nesse processo da recuperação, você diria que... Olha, seria esse momento aí, os primeiros 4 meses, assim, entre HC e HPM, assim, foi bem difícil mesmo. Principalmente o HC, porque a gente tinha toda aquela incerteza, né? Será que vai continuar aqui com a gente? Será que Deus vai levar? Né? Às vezes vinha para casa à noite para dormir e suplicava, né? Chorava muito, suplicava. O coração orava muito, chorava muito, o coração despedaçado. Só que Deus, ele teve misericórdia da gente, né? Graças a Deus, e poupou a vida dela. Só um adendo aí, né? Que fui batizado em 2018, né? E dia 22 de abril de 2018. E nesse período ela sofreu um acidente em agosto, né? E nós vínhamos aos cultos, tudo. Aí eu olhava para minha vida assim e falava: meu Deus, né? O que eu posso pedir para Deus? Porque tudo aquilo que eu, na idade, né, na adolescência, eu havia pensado, tudo aconteceu, né? Então Deus tinha colocado uma pessoa incrível na minha vida, estava bem na minha fé, né, próximo de Cristo, estava bem com a minha família, estava no emprego, na função que eu queria estar, né, que eu fiquei alguns anos aí estudando, me preparando, né, tanto para entrar quanto na formação, 10 anos ao todo, né, prestei academia 6 vezes, ela 3, mais inteligente do que eu. E aí eu olhava para minha vida assim e falava: tá tudo bom demais, né? Então o que eu posso pedir para Deus? Aí eu pensava: não, sempre tem que pedir, né? Vou pedir 3 coisas. Aí eu pedia para Ele aumentar a minha fé, eu pedia para Ele me dar sabedoria, né, de vida para ser um cristão melhor, e pedia para Ele fortalecer a nossa união, né, para a gente ficar mais próximo. Então, durante todo esse processo assim, eu vejo que Deus atendeu aquilo que eu pedi para Ele lá atrás. Então eu fiquei muito mais próximo de Cristo, aprendi muito mais nesse processo, né? Ganhei sabedoria, e nós dois nem se fala, né? Então a gente se aproximou muito, a gente aumentou o nosso amor, o cuidado, o carinho, o companheirismo com o outro. Então tudo isso, quando eu olho lá para trás, para 2018, eu vejo que Deus me ouviu, né? Acho que Ele ouvia minha oração assim, ele olhava e disse: você quer mesmo? Você tem certeza? Olha o que você está pedindo. Olha o que você está pedindo. É só você saber pedir, você está pedindo as coisas certas. E aí tudo isso, graças a Deus, aí aconteceu, né? E aí, galerinha, temos mais algumas perguntas aí ou não? Para fazer para o casal, para depois a gente continuar aqui na história da recuperação. Eu queria saber como é que foi o casamento, porque quando ela se acidentou, vocês estavam noivos. Sim. Depois de quanto tempo aí da recuperação? Porque vão fazer 5 anos e nesse tempo houve um casamento. Nós casamos ano passado. Legal. Né? Dia 2 de julho. É o que ela lembra, né? E é o que ela lembra. Só no civil, por enquanto. Olha. Por enquanto. Vamos resolver essa questão. Vamos resolver essa questão. O pastor tem. Já tem o pastor, já tem igreja. Já tem igreja. Tá tranquilo, tudo certo. Era mais para questão nossa, assim, de relacionamento, até para oficializarmos, né, pastor? Depois teve pandemia também, né? Teve pandemia, então assim, isso atrapalhou muito, né? Porque ela se recuperou, então veio a pandemia no começo de 2020, né? Já março, né? Então foi o pico. Né? Então ficou bastante tempo com essa questão de pandemia, e ela também bastante debilitada, se recuperando. Então, quando as coisas foram melhorando aí em todos os aspectos, né, a gente falou: não, agora vamos casar, tudo. É difícil
de falta não pode. Então ela se recuperou e a gente pôde casar, tudo, passear, né? Então, iniciamos uma nova fase. Uma nova etapa. Uma nova etapa na Puxa, vida aí. Que legal. Maravilha. Milagre, então, se tornou algo possível, né? Sim. Na volta aos médicos, ficaram surpresos, imagino, porque saíram com um diagnóstico sem muitas certezas e quando volta e revê o quadro e a cena, inclusive... ficam impressionados, né? Não, mas no HC não, mas no HPM, no nosso hospital lá, a recuperação dela é referência, né? Então, todos citam o caso dela, né? Porque foi um trauma, foi um acidente muito Teve até grave. uma homenagem. Isso, teve homenagem, tudo, né? Então, acabou se tornando uma referência e os médicos até surpresos, né? Porque não havia um prognóstico assim de reabilitação, né? Então, eu falo, não nos deram muita esperança, e só que a gente vê que para Deus nada é impossível, né? Verdade. Milagre se tornou algo mais Tangível, né? Palpável. Né? Eu creio em milagres, não é? A gente pode orar por isso sem medo, né? Sim. Porque o agir e o poder é de Deus em realizar, né? A gente pode pedir. Se Ele vai fazer ou não, aí é dentro da soberania e da vontade dEle. Né? E cabe a gente aceitar, E né? cabe também aceitar as respostas dele, né? né? O tempo dele, a vontade dele, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, em assimilar os problemas, as tragédias da vida, né? Só que aquilo que a gente não se dá conta, que o sofrimento sem Cristo, ele é puro e mero sofrimento, né? Então, o sofrimento com Cristo, ele é o quê? Ele é aprendizado, né? Ele nos ensina, ele nos reconstrói, né? Então ele nos mostra uma nova ótica de vida. Então é totalmente diferente, faz você acreditar que Deus ele pode transformar tudo. Amém. E a rotina de tratamento, assim, é diário? Como é que funciona essa recuperação? Puxado, né? Em que etapa você está agora da recuperação? O que você Depois faz? de 5 anos. Segunda eu vou pra cavalaria. Segunda-feira, cavalaria. Terça eu faço fisioterapia. Terça-feira, fisioterapia. Personal. Personal. À tarde. À tarde. Quarta, fono. Quarta-feira, fono. Eu preciso falar melhor, né? Quarto. Quarto. Eu vou quarto. Aí a fono está te ajudando. Muito. De quarta-feira. Quarta e sexta. Quarta e sexta, fono. E na quinta-feira, folga. Não. Não, tem um personal. Na quinta tem personal de novo. E no sábado? Sábado? Na sexta eu tenho fisioterapia e fono. No sábado, fisioterapia de novo. De manhã. De novo. Domingo. Só domingo vem pro culto. Amém. Glória a Deus. Você pensa que a sua semana é agitada? Você pensa que a sua semana é tranquila? Vem passar uma semana na minha casa, né? Para você me acompanhar nas minhas atividades. Puxa vida, que coisa boa. E isso está fazendo você se recuperar bem melhor, né? E mais rápido. É a intensidade, né? Cansa muito? Você chega esgotado assim em casa, assim, vai, hoje eu não quero fazer nada mais. Não posso fazer isso, não. Não A pode? pessoa vai em casa me buscar, vou Olha. falar, não quero ir, não pode. Não pode. É uma palhaçada falar. Vai por livre e espontânea pressão, né? Não, que eu sei que eu preciso. Ah, é verdade. Então, se eu Tem que fazer. precisar disso, eu faço. Você faz.
Não é um sacrifício, né? Não. Nem um pouco. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Uau. Que coisa maravilhosa. Poucas pessoas têm o apoio que eu tive. Pouquíssimas pessoas. Você aproveita cada minuto. Mesmo cansada, às vezes eu fico, né? Sim. Mas eu passo. Você aproveita cada instante. Não pode perder a oportunidade. E você está muito bem. Muito bem. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, acho que a gente chegou ao final do nosso papo de hoje, né? O pessoal aí na vinheta vai colocar vai colocar um fundo. Tem o público. Tem o público. Mas acho que a gente chegou aqui no final do nosso primeiro Growcast, né? A intenção era exatamente ouvir um pouco da história de vocês, dessa superação, dessa jornada de fé, né? Vocês sabem que nós estamos falando sobre jornada com eles. Então nós já falamos da jornada de Josué, já falamos da jornada do rei Josias, de Moisés, né? E ouvir agora a jornada da Débora, né? É maravilhoso para a gente, e eu tenho certeza que a galera vai curtir, vai prestar bastante atenção naquilo que foi compartilhado, porque às vezes a gente, por muito menos, né, entrega os pontos, trata os relacionamentos de forma descartável, né? Sim. Acho que com a gente não vai acontecer nada de mal, e essas coisas estão cada vez mais perto da nossa porta, né? E a gente vai brincando com a vida, vai brincando com Deus, né? E ouvir vocês aqui, a experiência foi fantástica. Eu espero que vocês tenham gostado também do tempo com eles aqui. Sim, nós gostamos. Do nosso primeiro momento, né? E abrir assim essa série, eu acho que não tinha como não ser com vocês, né? Eu pensei logo, olha, vocês precisam Muito estar. obrigada. A gente que agradece, né? Muito obrigado, então. Deus abençoe a vida de vocês. E deixem as sugestões aí depois, né, nos comentários, quando forem assistir aí o vídeo, a edição. Eu não sei quando que a gente vai publicar, o programa vai para a edição ainda, né? Mas em breve eu acredito que a gente coloca disponível aí para vocês nas redes sociais. E vamos nos programar para gravarmos o segundo, né? Nosso segundo programa, uma segunda temática e um desafio para a galera aí. Estamos abertos às sugestões e até a próxima. Como o pessoal diz, let's grow! Let's grow!